Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta para o nosso segundo período, agora já à noite. Tivemos um bom intervalo e também um bom período aí de sorteios de livros sobre a igreja. Pelas recomendações que estou vendo aqui atrás, o livro deve ter um excelente conteúdo. Não conheço a obra, mas as recomendações são excelentes. Vamos retornar. Estamos falando aí principalmente do mestre, que é o tema do congresso, do workshop, e terminamos no horário passado mostrando algumas qualificações, entre elas o mestre é alguém que precisa ser apto para ensinar. E eu gostaria neste horário de chamar a atenção para outros pontos também que eu considero importante, e volto a esta tríplice lista: a de Romanos, a de Coríntios e a de Efésios, cada uma delas com as suas peculiaridades, para lembrar algumas coisas. Primeiro, é que nós não estamos tratando aqui de títulos. É importante frisar esse ponto, porque à medida em que o tempo passa, em que vamos lidando com essas questões de maneira muito mecânica, automática, eventualmente alguns conceitos vão sendo absorvidos, assimilados e tomados como verdades, quando biblicamente nenhum desses dons, tanto na lista de Romanos, quanto na lista de Coríntios, quanto na lista de Efésios, são títulos. Já en passant, pastor Hildo mencionou, eu também mencionei, no próprio painel também, tem hoje aí pessoas que se intitulam como profetas, pessoas que se intitulam como apóstolos, e eu diria que para uma pessoa considerar-se apóstolo tem que ter essas qualidades que tinha lá o reverendo João Jonas. Eu não o conheci, mas li a história dele. Foi o desbravador aqui da região maranhense, da região do Piauí. Temos outros casos. Eu poderia citar, por exemplo, o missionário José Satírio, de Cúcuta, Colômbia, missionário brasileiro, saiu com a família e instalou-se em Cúcuta, e hoje tem o pastoreio de uma igreja com mais de 13 mil membros, com um templo próprio e com uma série de atividades que realiza, e ele é um desbravador que, se fosse para dar um título, o título de apóstolo lhe caberia bem. Mas o que nós percebemos quando lemos essas listas de dons é que não são títulos, e o dado a ser acrescentado aí é que são dons dados por Deus. Quando lemos, por exemplo, na lista de 1 Coríntios sobre os dons que chamamos de dons espirituais, percebemos que tem um verso que diz de maneira muito clara que esses dons são particularidade do Espírito. Essa palavra particularidade do Espírito significa que são dons que pertencem ao Espírito
e eles são dados a cada um para aquilo que for útil. Então, ninguém é dono de dom. Os dons, tanto os espirituais, os ministeriais, os de serviço, são dados pelo Espírito e não são títulos para você sair por aí ostentando agora esses títulos como se eles representassem uma certa autoridade eclesiástica. Na verdade, eles apenas representam que você é servo, representam que você está pronto para cumprir a chamada que Deus lhe deu. Um segundo ponto que eu chamo a atenção também é que eles não são cargos e não são estabelecidos como uma hierarquia dentro da igreja. É uma tradição assembleiana, mas repito, é tradição. As pessoas pensam que precisam começar como diácono, presbítero, evangelista e finalmente chegar a pastor. E vai chegar ao pastorado aí às vezes numa idade que já não tem nem condições físicas para o pastorado, mas biblicamente não encontramos essa hierarquização. Por exemplo, quando Barnabé levou Paulo para Antioquia, Paulo não passou por essa hierarquização toda. Ele foi levado para Antioquia e foi um companheiro de Paulo no pastoreio da igreja de Antioquia, e ao final de um ano o Espírito Santo o chamou para a obra missionária e a igreja concordou, ou seja, o Espírito Santo confirmou com a igreja, mas eles não passaram por esse processo hierárquico, digamos assim. Então, não é uma hierarquia que se estabelece na igreja, e como tanto lá em Romanos, quanto em Coríntios, quanto em Efésios, Paulo usa a figura do corpo. Deixe-me ilustrar aqui com o corpo. Dê uma olhada aí para esse corpo bonito que você tem. Esse corpo elegante, belo, criado por Deus de maneira precisa, de maneira funcional. Eu estou, por exemplo, fazendo gestos aqui. Esses gestos não são gestos automáticos. Há um comando, ainda que seja um comando muito rápido, dado pelo cérebro, e por causa disso, então, eu faço esses gestos. Eventualmente eu dou um grito, porque há um comando. Então temos esse corpo bonito, belo, e dentro desse corpo temos alguns órgãos que são chamados de órgãos vitais. E por que eles são chamados de órgãos vitais? Porque sem esses órgãos o corpo não funciona. Por isso eles são chamados de órgãos vitais. Por isso que quando uma pessoa morre, quando esses órgãos deixam de funcionar, geralmente a terminologia é essa: falência de múltiplos órgãos, porque esses órgãos são vitais para o corpo. Quais são esses órgãos? Coração, pulmões, fígado, rins, estômago, cérebro. Alguém gostaria de fazer uma experiência agora? Eu trouxe um médico e a gente pode retirar o seu coração para ver se ele vai funcionar sem o coração. Anderson, traz o médico aí, por favor. Vai lá, por favor, trazer o médico. Eu estou só descontraindo, porque esse horário, depois de um lanche desse, dá um sono, e eu não quero que você durma. Mas se tirar o coração, o corpo não funciona. Se tirar os pulmões, o corpo não funciona. Se tirar os rins, o corpo não funciona.
Por exemplo, quando há insuficiência renal, o que é que substitui os rins? A diálise. Você tem que fazer diálise 3 vezes por semana, é uma máquina. Para o coração, quando o coração entra num processo de falência, o que é que substitui o coração? Transplante. Tem que fazer um transplante. Agora, vocês estão vendo o seu coração? Vocês estão vendo os seus pulmões? Vocês estão vendo os seus rins? Mas eles estão trabalhando. E é porque eles estão trabalhando que você está aqui, assentado, veio de casa, vai para casa daqui a pouco, porque eles estão fazendo o seu corpo funcionar. Sem esses órgãos, os outros membros não são capazes de ter funcionalidade. Esse é o ponto. Sem esses órgãos, os outros membros não são capazes de ter funcionalidade ou de funcionar. Mas o que me chama a atenção é que esses órgãos não aparecem. Eu não vejo aqui ninguém aplaudindo o coração, não vejo ninguém aplaudindo os pulmões, não vejo ninguém aplaudindo os rins, não vejo ninguém aplaudindo até o intestino, pobrezinho do intestino. Teve uma história que eu li quando era criança, nesses almanaques de farmácia, fazendo propaganda de um digestivo, e a história era essa. Os órgãos se reuniram em assembleia para decidir quem seria o presidente. Esse é um dos problemas mais sérios na igreja, né? Falou quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice, quem vai ser o secretário, quem vai ser não sei o quê, aí todo mundo é candidato, e aquela confusão toda. Bem, o coração apresentou as suas reivindicações, os pulmões apresentaram as suas reivindicações, ou seja, todos eles queriam presidir, os rins, fígado, estômago, até que o intestino pediu a palavra e disse: eu sou candidato a presidente. Aí os outros disseram: não, você é lixeiro, como é que um lixeiro pode ser presidente? Aí ele falou: tá bom, sem problema, eu vou ficar sem trabalhar 3 dias e depois vocês se reúnam e decidam quem vai ser o presidente. O intestino parou de trabalhar 3 dias. Depois de 3 dias eles se reuniram e unanimemente elegeram o intestino presidente. Qual é a moral da história? Não existe um órgão mais ou menos importante no corpo. Todos os órgãos são importantes para o corpo, para que o corpo possa funcionar. Lá no Rio a gente chama de diarreia. Diarreia é bom? Prisão de ventre é bom? Agora, por que acontece uma diarreia? Porque alguma descompensação houve nesse sistema digestivo e que precisa ser tratado para produzir a diarreia. Espero que o lanche da agora à tarde tenha sido consagrado, viu? A história aqui é essa, irmãos. Esses dons não aparecem porque não são para aparecer, eles são para fazer o corpo de Cristo funcionar. Essa é a ideia. Você é mestre para fazer o corpo de Cristo funcionar. Então eu respeito, até por tradição, a gente chama esses dons de dons ministeriais, mas eu gosto de uma outra terminologia, eu chamo também de dons funcionais, porque eles não são títulos, não são cargos, mas são funções, são dons funcionais, são ofícios para fazer a igreja funcionar, para dar funcionalidade à igreja. Só com a presença desses órgãos é que meu corpo pode funcionar. Intestino, pés, mãos e por aí afora.
Graças a Deus, ainda hoje desfruto de uma saúde razoável para a idade e tenho os cuidados necessários para a idade que tenho, para que esses órgãos possam continuar funcionando aí pelo menos mais uns 10 anos, com essa energia que eu tenho hoje, graças a Deus por isso, não é? São os cuidados que a gente tem. Então, quando esses dons atuam na igreja, eles atuam para o bem da igreja, eles atuam para a saúde da igreja, eles atuam para o fortalecimento da igreja. Sem eles, a igreja não funciona. Mas não é uma hierarquia, mas não são títulos, ou, para usar o subtítulo empregado pelo comentarista da lição do domingo, é um ministério quíntuplo. Ministério quíntuplo. Mas, seguindo adiante, já que é para dar funcionalidade à igreja, vamos voltar aqui para Efésios, capítulo 4. E logo a seguir, ao verso 11, já lido, e eu vou repeti-lo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e, na minha versão, doutores, na sua, mestres. Eu disse aqui que a minha versão é a Almeida Revista e Corrigida Fiel. Aí vem o verso 12. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e eu paro aqui nesse querendo, que na minha tradução é um gerúndio, mas na versão que o irmão Hudson leu, Nova Almeida Atualizada, lá está com vistas, como também na atualizada, como também na NVI, com vistas. E o que significa querendo ou com vistas? Significa o objetivo, significa a finalidade, significa o propósito. Qual é o propósito desses dons? Eu disse agora há pouco, dar funcionalidade à igreja. E como é que esses dons dão funcionalidade à igreja? Em primeiro lugar, aperfeiçoando os santos. No verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, basicamente, não vou tratar aqui dos cultos de celebração. Nós temos 2 reuniões na igreja, para mim, são as 2 reuniões mais importantes para os crentes, para o corpo de Cristo. Quais são essas 2 reuniões? Culto de ensino e escola bíblica dominical. Aqui, quando é o culto de ensino, pastor? Na segunda-feira. Eu costumo dizer, inclusive, e com isso não quero dizer que você não deva vir aos outros cultos, entenda bem, porque eu me preocupo com analfabetismo funcional às vezes, né? Eu não estou dizendo que não é para vir nos outros cultos. O que eu estou dizendo é que às vezes você precisa fazer estabelecer uma prioridade, por alguma circunstância, trabalho, viagem, etc. Então, se for para você fazer uma escolha, eu escolheria vir no culto de ensino e escolheria vir na escola bíblica dominical, se for para fazer uma escolha. Não estou dizendo que não é para vir no domingo à noite, não estou dizendo que não é para vir na quinta, ou na quarta, ou na terça, não estou entrando nesse mérito. Eu estou colocando aqui do ponto de vista de uma escolha. Se for para fazer uma escolha, seria para mim esses 2 cultos. Eu venho de uma época, e eu não sei como é que as coisas andam aqui pelo Nordeste, mas eu venho de uma época
em que o culto de ensino era o culto mais frequentado da igreja, lá nas nossas bandas. Era o culto mais frequentado. Eu morava no Rio e terça-feira era o dia de ensino lá em São Cristóvão. Pastor Túlio Barros Ferreira, pastor Gesiel Gomes e tantos outros missionários. Se você não chegasse 7 horas no templo, você já não encontrava lugar para sentar. Você ficava em pé nos cantos da parede, e às vezes os diáconos vinham, punham cadeiras junto às bancadas, nos corredores, e o templo superlotado no culto de ensino às terças-feiras. Também a escola dominical era muito bem frequentada aos domingos. Mas eu lamento o que vou dizer hoje, e não falo isso no sentido crítico e de desconstrução, absolutamente, mas de constatação. E eu viajo por esse Brasil, então eu tenho uma visão de como as coisas estão acontecendo. Hoje o pessoal quer culto da vitória, culto da libertação, culto do fogo, culto do corredor do fogo. Aqui não, né? Culto do corredor do fogo, culto dos anjos, anjos que ficam subindo e descendo, trazendo bandeja, espada, carta, documento, chave de casa, chave do carro, não é? São esses os cultos mais frequentados hoje. Aí você vai no dia do culto de ensino, tem meia dúzia de gente. Meia dúzia de gente. Vai na escola dominical, às vezes nem 10% da igreja aparece. Aí como é que você quer uma igreja saudável? Como é que você quer uma igreja forte? Como é que você quer uma igreja em condições de exercer esse papel de corpo de Cristo, se essa igreja não é alimentada pela palavra de Deus? E aí nesse ponto, pastor Hildo, a minha cruzada pelo Brasil é essa. É isso que eu tenho pregado nesse Brasil todo, porque a gente precisa rever algumas coisas. Eu não estou dizendo que aqui no Nordeste seja assim, né? Mas se não é, se ainda há esse desejo, há esse envolvimento, essa disposição de vir para o culto de ensino, de vir para a escola bíblica dominical, graças a Deus. Agora, temos de estar alerta, porque o vento está chegando, por aí, esses ventos, lá embaixo você vai ver, se eu fosse fazer uma exposição do texto, de maneira muito, seguindo aí esses conceitos de perícope, etc. e tal, né? Lá diz: para que não sejais meninos inconstantes, levado em volta por todo o vento de doutrina. E esses movimentos que vêm aí, são exatamente movimentos que tiram você da base, tiram você do alicerce, e você fica igual biruta de aeroporto. Sabe o que é biruta de aeroporto, né? Aquele negócio que é colocado lá para ver de onde o vento vem. Então o vento vem de cá, ele só vai para cá, o vento vai para lá e vai para cá. Tem crente que é assim, não para em igreja nenhuma, não para em lugar nenhum, porque eu me lembro de uma igreja lá em Teresópolis, e era a igreja da profecia, e os crentes iam lá a segunda-feira para quê? Crentes de outras igrejas, assembleianos nossos, por causa da profecia. Então o cara não pregava, ele simplesmente profetizava. E aí eu vou falar aqui uma coisa, isso, sou pentecostal, por favor, o estoque acaba. O estoque de profecia acaba, chega no momento que você começa a repetir. E aconteceu lá um caso
dele profetizar que o irmão teria lá, naquele dia, uma promoção, e no dia seguinte ele teria um carro novo, e naquela noite o carro foi roubado. E a igreja acabou se minguando, porque chega um momento que você não tem como sustentar isso. Irmãos, o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. E com isso eu não estou dizendo que os dons espirituais não sejam contemporâneos. Com isso eu não estou dizendo que o Senhor não possa falar pelo dom de profecia, sem caráter revelacional, diga-se de passagem, mas com caráter de predição, como aconteceu com Ágabo, lá no livro de Atos. Claro que Deus pode falar, e fala, mas isso está no campo extraordinário, e não é aquele negócio de recado, como se Deus estivesse à disposição da igreja como moleque de recado. Deus não é moleque de recado, Deus é Senhor da igreja, Deus é soberano sobre a igreja, Deus governa a igreja através de Cristo e do poder do Espírito Santo. Então o ponto aqui é o aperfeiçoamento. E se aperfeiçoa como? Através do ensino. O que é que está escrito no Salmo 1? Vamos deixar aqueles versículos iniciais para a gente entrar direto. Bem-aventurado é o varão que anda na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar. Estávamos ali dentro conversando um pouco. O pastor Hildo é especialista em ovelhas, né? E a gente estava conversando um pouco, e eu não sei se tem muito gado por aqui, boi, vaca, etc., né? Mas quando você viaja nessas fazendas ou em ruas em volta, ao redor dessas fazendas, você vê o gado deitado. Aí você vê o boi ou a vaca fazendo assim, ó. Vocês já viram isso? Sabe o que ele está fazendo? Ele já comeu, não é? Agora ele está remoendo ou ruminando. As duas palavras adequadas. Eu também sou da roça, pastor. Remoendo ou ruminando aquele alimento que ele já comeu. E quando ele remoe e rumina, é para extrair os nutrientes do alimento. Então, meditar, eu diria que é mais ou menos isso. Você já comeu a palavra, agora você senta e começa a extrair os nutrientes que você precisa. Você pode dar glória a Deus? Você está remoendo, extraindo os nutrientes, e é isso que o corpo faz. Você come, né? Aí os dentes são usados para mastigação. Dizem aí os médicos que você precisa mastigar pelo menos 33 vezes, porque o processo de digestão já começa na boca, inclusive com a própria saliva. O bolo alimentar desce, e à medida em que ele desce pelo esôfago, o processo de digestão já está em curso. Chega no estômago, ali então se avoluma o processo digestivo e se dá o fenômeno chamado de metabolismo ou metabolização. Os nutrientes são extraídos e esses nutrientes entram na sua corrente sanguínea e são eles que fazem você funcionar. São eles que fazem você estar de pé. São eles que fazem você ter força para aguentar aqui até meia-noite hoje sem problema algum. Já diminuiu um pouco, né? Meu voo sai às 2 horas, então dá para ir até meia-noite. Tranquilo, já diminuiu um pouco. São eles que dão força para isso. Os nutrientes. Agora, e o bagaço? O bagaço é o pobrezinho do intestino que tem que jogar fora, né?
só joga o bagaço, aquilo que não presta, que já não tem mais o que tirar dali. Mas se o seu sistema não estiver funcionando bem, é capaz de o seu intestino ter que jogar algumas coisas que poderiam ter sido aproveitadas, digeridas e extraídas o nutriente para você sobreviver. Irmãos, meditar na palavra é isso. Você vem para a igreja, mas você não vem atrás daquele cidadão que vem para fazer movimento, você vem para ouvir a palavra. Você ouve atentamente, guarda, tem interesse, você degusta. Irmãos, essa palavra degustar, ela tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente comer. Comer é você pôr um garfo atrás da outra e engolir a comida. Igual aquela história do cidadão que estava com uma fome enorme, encheu o prato, ele começou a comer, e o outro lado queria conversar com ele, alguma coisa, ele não falava nada. Aí ele resolveu perguntar: você tem pai? Ele respondeu: nem mãe, e continuou. Ele não queria conversar. Não, alimento é para ser degustado, você sentir o prazer. A maior alegria de um chefe, e eu digo isso com uma ponta de orgulho, pastor, porque eu sou cozinheiro, viu, minha gente? A minha esposa fica feliz da vida, porque ela sabe que aos domingos, quando eu estou em casa, ela não precisa mexer nas panelas. Quem mexe sou eu, e eu já estou pensando amanhã o que é que eu vou fazer para o almoço, porque eu vou chegar lá de manhã e vou preparar o almoço lá em casa, e não é nada caro não. Vocês comem sarapatel não, panelada aqui, eu comi hoje lá. A dobradinha que eu faço lá em casa, que é feita com o bucho do boi, né? Ela só é diferente de vocês porque não tem tripa, né? Não tem tripa, mas é praticamente a mesma coisa. Então, o maior prazer de um chefe é quando ele põe, ou de um cozinheiro, põe a comida na mesa e você come, e você diz: que comida boa. Né? Porque você sente o sabor, você sente a harmonia, né, dos sabores, a combinação, né, de uma comida com a outra. Você sente, você se alimenta e depois você senta. Você não é como boi, né? Você tem que sentir isso antes, não dá para trazer de volta. Não é como boi, então tem que sentir antes, degustar e se alimentar. E aí o corpo saudável vai fazer todo esse processo para você ter força e condições de viver com saúde. Vocês estão entendendo o raciocínio? É isso que esses dons fazem com a igreja. Alimentam a igreja. Mas você vem para aquele culto, daquela barulheira toda. Eu não estou dizendo que você não pode dar glória a Deus, não é isso. Eu não estou dizendo que você não possa celebrar, não é isso. Mas aqueles cultos que a gente não consegue nem entender. Aí o irmãozinho chegou atrasado, o pregador já estava pregando, aquela barulheira toda na igreja. E o irmãozinho pergunta para o porteiro, a gente chama na Assembleia de Deus de porteiro, ainda é assim, né, aqui, né? É porteiro? Lá pelas nossas bandas é porteiro, né? Mas hoje uma linguagem mais recepcionista, né? Estava lá o porteiro, aí ele pergunta: escuta, o pregador está pregando sobre o quê? Aí o porteiro respondeu: olha, eu não sei sobre o que ele está pregando não, mas que está caindo um fogo na igreja, está, viu? Eu pergunto: o que adianta cair fogo se você não sabe o que está sendo pregado? Você vai para casa sem se alimentar. É como você botar fogo na cozinha, perde a comida e não se alimenta. Irmãos, o que alimenta a igreja é a palavra de Deus. O que aperfeiçoa a igreja é a palavra de Deus. E esses dons são dados querendo, ou seja, com vistas, com a finalidade, com o propósito. Que propósito? O propósito de aperfeiçoar, de aprimorar, de fazer com que vocês sejam melhores crentes.
Ou, já que estamos falando de corpo, fazer com que vocês sejam membros funcionais, fazer com que vocês ou nós sejamos células, né? Células que estão ali trabalhando firmemente nessa estrutura celular que temos para manter o nosso corpo vivo. É essa visão que a gente precisa desenvolver em muitos lugares, e em outros lugares resgatar, e em alguns manter. De uma igreja cujos órgãos, que são esses dons aqui descritos em Efésios 4, sejam órgãos que trabalhem para dar funcionalidade a essa igreja, para fazer a igreja funcionar. E eu vou chegar lá daqui a pouco, mais um ponto, porque quero dar um intervalo e voltar depois para o último horário, não é? Cumprindo aqui o programa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, aqui na minha versão diz, para a obra do ministério. Vamos parar nessa frase. Anderson, você leu aqui, a sua versão foi Nova Almeida Atualizada. Como é que está aí esse verso na versão Almeida Atualizada? Por favor. Capítulo 4 e o verso de número 12. Para a obra do ministério. Como é que está essa frase aí? Isso. Para o desempenho do seu serviço. Aqui aparece ministério. E aí eu quero fazer um ajuste. Quando a gente pensa em ministério na Assembleia de Deus, a gente pensa em ministério, e a lição de domingo é muito clara em relação a isso. O título já deixa claro, pensa em ministério como esse corpo de obreiros da igreja. Mas ministério aqui, para a obra do ministério, que foi melhor traduzida aí na Nova Almeida Atualizada, significa o desempenho do seu serviço. Aonde eu quero chegar? A gente tem que aceitar isso, né? Eu não sei se somos a quarta geração, pastor Hildo. Somos a quarta geração da Assembleia de Deus? Somos a quarta geração, quinta geração? Eu não sei. Alguma coisa por aí. Meu pai deve ter sido da terceira, né? A gente pensa numa coisa muito interessante, a gente lê nos nossos históricos, não é? Como é que a Assembleia de Deus nasceu? Nasceu lá em Belém do Pará. Não estou discutindo aqui convenção, eu estou falando da denominação. Nasceu lá em Belém do Pará. Deus trabalha com as contingências, e Deus usou a febre da borracha para que muitos brasileiros do Nordeste e de outros estados migrassem para o Norte para sobreviverem em busca das riquezas provocadas pela indústria da borracha. Mas a indústria entrou em declínio, outros países começaram também a competir com o Brasil, e muitos daqueles migrantes voltaram para os seus estados, mas voltaram diferentes, porque lá no norte eles foram alcançados pela mensagem pentecostal. Aí eles voltaram, e quando eles voltaram, o que eles fizeram? Eles começaram a pregar que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará para buscar a sua igreja. Não tinha pastor, não tinha presbítero, não tinha diácono, eles começaram a pregar, e as pessoas começaram a se converter. Dali a pouco, os missionários começaram a receber cartas: olha, precisamos de um obreiro aqui. E aí, os obreiros eram enviados, e foi assim que a Assembleia de Deus cresceu, com os crentes fazendo a obra de Deus, desempenhando o serviço,
desempenhando o trabalho. Mas a partir de um certo tempo a igreja foi se institucionalizando. É um processo que ocorre com as denominações, e aí os crentes perderam esse ímpeto evangelístico. E a igreja passou a ser um lugar, quando me refiro à igreja nesse caso, me refiro ao templo, passou a ser um lugar para os crentes assistirem o culto. Eu pergunto, o culto se assiste, irmãos? Sim ou não? Mas a gente vem para a igreja com essa concepção: culto não se assiste, culto a igreja presta ao Senhor Jesus. Prestamos culto ao Senhor, não somos assistentes de culto. E perdemos aquele ímpeto evangelístico, aquela coisa que era normal, era orgânica. Eu me lembro da minha esposa há uns 20 anos, irmã Débora, vai formar-se, vai colar grau agora quarta-feira, e por isso eu tenho de ir para o Rio rápido também. Ela, depois de muito tempo, teve que trancar a faculdade várias vezes por causa de trabalho, mas vai receber o canudinho como advogada, doutora em Direito, e já está preparando para fazer a OAB, porque ela diz que quer botar todos os bandidos na cadeia, né? Claro que eu estou brincando. Bem, ela foi transferida do Gabinete Civil do Estado para a Secretaria de Justiça, para o gabinete do secretário. E no dia que ela tomou posse na sua nova função, era dia de aniversário do secretário, e à tarde os funcionários do gabinete se reuniram, compraram lá um bolinho, compraram uns salgadinhos, como hoje aqui no intervalo, e a minha esposa pediu a palavra e perguntou se ela poderia citar um versículo bíblico. Ah, sim, pode, fique à vontade. Ela citou o verso bíblico e fez uma oração. Não fez mais nada. Mas terminou a festa, ela foi para o banheiro, e lá no banheiro encontrou uma senhora dentro do banheiro, e essa senhora procurou a minha esposa e disse: olha, eu estou muito envergonhada. E minha esposa pensou: ela vai me recriminar, ela vai me criticar. Mas ao contrário, ela disse: eu estou aqui há 16 anos e ninguém sabe que eu sou crente. E a senhora chegou hoje, e só por esses 2 gestos que a senhora fez, todo mundo sabe que a senhora é crente. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Quando você passar lá na esquina, aquele cara é crente, aquela mulher é crente, porque o seu testemunho de vida diz isso, e você não se envergonha do nome do Senhor Jesus. Então, esses dons são dados para aperfeiçoar os crentes, para que os crentes desempenhem o seu trabalho, para que cada um cumpra o seu papel como cristão. Eu não sei onde você mora, mas você não tem que ligar aqui para o pastor Hildo de madrugada para ir lá no seu bairro expulsar o demônio. Ah, não, mas isso é coisa do pastor, é coisa do presbítero. Não, isso é coisa de crente, salvo e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não tem que chamar o pastor Hildo para ir lá orar para alguém que está doente, enfermo. Não, você tem a autoridade de Deus para chegar lá e orar, e Jesus curar. Ou seja, a igreja é preparada, a igreja é treinada para o exercício do ministério, ou seja, para o desempenho do serviço. E isso é feito quando? No culto de ensino e, vou repetir, no culto de ensino e, não ouvi bem, no culto de ensino e, está feito o negócio. Se for dessa forma, vai funcionar. Você pode adorar a Deus?
Vamos parar um pouquinho e a gente volta para o terceiro horário daqui a pouco. Assim me descansa. Obrigado. Quem ensaiou palmas aí pode bater agora. Isso. Pronto. Meus irmãos, nós vamos ouvir o louvor, vamos todos louvar o Senhor. Enquanto eles se organizam, nós vamos ouvir o irmão Marlon dando um aviso muito importante. Cadê o irmão Marlon? Pastor Marlon vai dar um aviso muito importante. Eu peço que você mantenha-se com a atenção